esse grupo que foi criado dos Vingadores, então eles foram mais eficientes do que os Cavaleiros de Cormir e os Arpistas, que eram outros grandes inimigos dos Zentarians. E o Aratan foi treinado pelo seu pai. Acabou que ele se tornou um paladino destacado. O Orgalf, ele, ao operar uma metanoia nele, uma mudança de consciência nele, e ele ter passado a combater os seus antigos aliados como paladino, ele recebeu uma espada consagrada, uma vingadora sagrada, que bem lá pra frente, na campanha, vai ser revelada que, na verdade, essa vingadora sagrada é a própria arma do Tyr, chamada Justicar. Maneiro, caralho. Só que ele não sabia até então. É a arma da própria divindade que... Ou seja, o próprio Tyr escolheu ele, né? É como se isso mesmo. Muito maneiro. É como se o próprio Tyr escolhesse ele como um paladino, um campeão dele. Muito maneiro. Como se fosse o campeão, assim, há muito tempo aguardado, assim, né? Interessante das trevas pra luz, né? Muito maneiro, cara. Esse arco, né? É tipo o oposto do que a gente costuma ver, que é o cara que é da luz e tal, e ele vai se corrompendo até se tornar negro, né? O caso dele é o contrário. O caso dele foi o contrário. Ele era negro, cruel, terrível, foi possuído por um demônio e conseguiu reverter isso tudo, chegando à luz aí, sendo até um paladino e quem sabe escolhido de um deus também. Essa parte que inclusive você falou do paladino, essa parte do paladino é uma parte que é canônica. No caso, isso na verdade, na história criada por mim, eu não coloquei essa parte, porque nessa parte o Orgalf ele perde controle, né? Ele deixa de ser o Orgalf e passa a ser... Esse demônio domina completamente, acaba sufocando a personalidade dele e detém o controle dele. Aí se passa pelo Orgalf até um determinado momento, acabam descobrindo que ele é um demônio e aí ele se liberta do falsa identidade do Orgalf e aí o Orgalf já não existia mais. No caso eu mudei isso. Ele foi capturado, na verdade, pelas forças que invadiram, o Forte sentiu e a partir daí ele foi preso e acabou se tornando paladino, mudou de consciência. Passou por todo aquele processo de redenção. Foi uma espécie de redenção, uma segunda chance foi oferecida a ele. E aí, como você disse, é como se o próprio Tyr escolhesse o campeão há muito tempo esperado pela igreja, igreja de Tyr. Então aí o Orgalf acabou sendo esse campeão. Não só ele, como o filho dele. Acabou que isso ele também herdou, né? Herdou esse legado dele. E se por um acaso esse artefato não fosse para o Orgalf, mas para ele guardar até o momento perfeito para que esse novo campeão de Tyr surgisse, que no caso de repente fosse o Aratan? Perfeito, então no caso aí perfeito. Eu acho, tá? Montei isso agora na minha mente aqui, porque eu nem sabia disso. Nesse eu concordo com a tua interpretação. No caso, na verdade não é o Orgalf, na verdade o campeão mesmo de Tyr é o Aratan. Pode ser que ele guardando essa espada até o nascimento do filho dele, que seria esse campeão mesmo, esse escolhido de Tyr, no caso. E aí o Aratan, treinado pelo Orgalf, né, tendo toda essa herança, né, esse legado, ele acabou se tornando um paladino destacado. E como paladino destacado, muitos desafios se puseram a ele e ele, na maioria deles, dá uma resposta e conseguiu ser bem sucedido, né? Eu tava até comentando há pouco com ele aqui, teve até um caso icônico, né? Que eles estavam em Hashmen, quem conhece sabe Hashmen, né? O grupo, uma campanha dificílima, né? O Hurog, né, que é o líder, né? Esse Hurog, o mestre, ele se inspirou no Kratos, né? Kratos do God of War. Do God of War, que ele gostava do jogo, aí ele botou esse personagem e esse Hurog, ele se tornou o líder dos Hashmen. Os Hashems, no caso, né? Eles são semelhantes aos bárbaros. Da Mongólia ali, chega próximo. Tuigan, né? Não sei a organização deles, né? Os Tuigan são os como se fossem os mongóis, como né? se fossem os mongóis mesmo. O pessoal de Hashmen é tipo como se fosse o povo mongol um pouco mais evoluído. Ah, sim, pelo que eu entendi, né? Tá aí, tem as bruxas de Hashmen e tal. Com certeza, deve ser isso mesmo. E tem essas bruxas que, na verdade, essas bruxas, elas
São como se elas que revelam a eles o que eles têm que fazer, né? É elas que escolhem o Hurog? Elas que escolhem o Hurog, o líder, e elas também são responsáveis por fazer a vontade dos deuses, no caso deles, valer. Uhum. E na campanha o grupo do personagem, incluído até o teu personagem, o Zaed, né? Que é um personagem memorável também. Pode crer, Zaed, cara. O meu elfo barbudo. Meu elfo barbudo. Que foi ele barbudo porque ele veio... Feiticeiro. Ele veio de Greyhawk, né? Veio de Greyhawk, o pai dele é Vecna. E o Vecna do Ravenloft. Que quem sabe, quem conhece, sabe que é também de Greyhawk também, né? Greyhawk. Greyhawk ele já era Lich, né? Greyhawk do que Ravenloft. Em Greyhawk ele já era Lich ou... Acho que foi em... Cara, ele se tornou no... Eu acho que ele já era Lich. Né? Não, ele já era Lich já em Greyhawk. Se eu não tô enganado. É porque depende muito de quem tá narrando, né? Não é propriamente do livro ali, mas eu acho que na história do Zack, ele já era o Lich já. Verdade. No caso aí já era um Lich. E aí o personagem, o Zaed, ele fazia parte desse grupo também, entre outros. E aí o... Zaedrin Grow. Zaedrin Grow. Você chama Zaed, né? Zaedrin Grow, né? Zaedrin Grow. Personagem memorável também. Um elfo com espírito de bárbaro. Puta que pariu. O barbudo, de outro plano. Essa personagem é besteira. Não, a personagem era sensacional. Ele tinha até um poder dele de disparar, acho que relâmpagos, né? Não, mas aí ele tinha esse poder porque ele tinha em seu poder um orbe de dragão azul, lembra? Então, e tinha uma dragonesa com a gente, azul também, a Shell. A Shell. Ela era aliada nossa. Cara, pra você ver, então, o personagem ele veio de outro plano. Tinha um orbe que era de Dragonlance, que é outro cenário. Outro cenário. Que era filho do Vecna, que era de um outro cenário, que era de Greyhawk, depois foi pra Ravenloft. Uhum. Então, assim, o personagem, ele transitou em vários pontos. Em vários pontos, assim, né? O personagem tinha... Diferente do Aratan. O Aratan foi nascido e criado ali em Forgotten mesmo. Nascido e criado em Forgotten. E o Zaed já é um personagem mais, vamos dizer assim, cósmico, né? Transitando por vários planos, né? Mas memorável, um grande personagem também. E aí ele fazia parte desse grupo. E aí, diante do líder, que teve um momento lá que o Aratan e o grupo, assim como Zaedrin Grow e outros, estiveram na presença das bruxas e do Hurog. Aí o Hurog, ele intimou o Aratan, né? E perguntou pra ele sobre os feitos dele. Aí disse... quais são os seus feitos? Vocês chegam aqui. Aí ele fez uma pergunta pra cada um lá. Cada um respondeu de uma forma diferente. Aí ele chegou pra esse paladino e pergunta assim: como é que é? Você chega aqui diante da minha presença e agora eu quero que você me diga. Todo cheio de marra, né? Que era o rei da parada, o líder. Quais são os seus feitos? E qual foi a resposta do Aratan pra ele? Não, aí o Aratan disse o seguinte: vá até o cemitério, bata no túmulo dos mortos e pergunte quais são os meus feitos. Aí isso aí deixou o grupo. Cara, o grupo ficou eletrizado. O pessoal, caraca, moleque, porra. Não, maneiro foi a reação do mestre, que ele parou e começou a bater palma, né? O próprio Hurog, ele olhou, ficou olhando assim um tempo, geral murmurando. Começou a bater palmas, entendeu? Ali deixou geral a eletricidade. Isso foi um dos, digamos assim, feitos assim maravilhoso. Do Aratan ali, no caso, né? Maravilhoso. Mas tem outros também. Também ele lutou com um campeão chamado Liophas. Esse campeão, acho que ele era até de Sembia, se eu não me engano, né? Isso. Ele era de Sembia, exatamente. Ele era na verdade de Cormi, por isso que ele tinha aquele estilo de esgrimista. É Cormi. Ah, sim, é. É Cormi, ele era de Cormi.